vamos agora começar as operações com vetores. Nós vamos fazer a adição de vetores. Para fazer a adição de vetores, nós podemos utilizar três métodos: a regra do polígono, a regra do paralelogramo e, por fim, nós podemos utilizar a decomposição de vetores. Vamos iniciar pela regra do polígono. Vamos dizer que nós queremos somar quatro vetores. Por exemplo, o vetor A com o vetor B com o vetor C e, por fim, um outro vetor aqui, o vetor D. A regra do polígono consiste em nós pegarmos esses quatro vetores e formarmos uma linha poligonal, em que a origem de um vetor coincide com a extremidade do vetor anterior. Quer ver? Da seguinte maneira. Vamos primeiramente colocar aqui o vetor A. Começa por ele. Depois, você vai colocar a origem do vetor B coincidente com a extremidade do vetor A. Então, nós temos aqui o vetor B. A origem do vetor C vai ser coincidente com a extremidade do vetor B. Então, por exemplo, aqui. E, por fim, a origem do vetor D vai ser coincidente com a extremidade do vetor C. Então, nós temos este vetor aqui, D. O vetor soma vai ser aquele que tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do último vetor. Então, este vetor em laranja, S, é o nosso vetor soma. Então, nós fizemos a soma S igual a A mais B mais C mais D. Cuidado, você não pode esquecer de colocar estas setinhas em cima das letrinhas, porque nós estamos lidando com vetores. E a notação de vetor é com uma letra e uma setinha em cima. Se você omite a setinha, lembre que nós estamos lidando então com os módulos dos vetores. E fazer A mais B mais C mais D em módulo é diferente de fazer A mais B mais C mais D como vetores. Quando nós estamos operando com vetores, nós devemos levar em consideração também a geometria do problema. Perfeito? Bom, visto como funciona a regra do polígono, podemos fazer duas observações. A primeira observação é a seguinte. Olha só. Nós pegamos aqui a seguinte ordem: A, B, C, D. Mas e se nós tivéssemos pego outra ordem? Por exemplo, B, C, A e D. Será que o resultado seria o mesmo? E a resposta é positivo. Ou seja, a soma de vetores tem a propriedade da comutativa. Comutativa. Então, nós pegamos a ordem A, B, C e D. Mas nós poderíamos ter pego qualquer ordem. Por exemplo, B, C, A e D. E você pode ficar comutando essa ordem. Você pode alterar a ordem que o resultado vai ser o mesmo. Perfeito? E a segunda observação é a seguinte. Obs 2. Vamos dizer que você vai fazer a operação entre três vetores, os vetores A, B e C. E quando você faz a regra do polígono, você observa a seguinte configuração. Olha só, você tem aqui o vetor A, aqui o vetor B e, por fim, o vetor C é este vetor aqui. Ou seja, a nossa poligonal agora ficou fechada, não ficou aberta para a gente fechar com o vetor soma. Ela já é fechada. Quando isso ocorrer, não tem como você representar aqui o vetor soma, concorda? De modo que você pode escrever assim, ó, o vetor soma S igual a
mais B mais C é igual a zero. É igual ao vetor nulo. Não vai esquecer da setinha aqui em cima, perfeito? Então, quando a linha poligonal for fechada, a soma é nula. Tranquilo?